Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o personagem que é o preferido de muita gente, o Gandalf. Pouco é falado sobre ele nos tempos que antecedem a Terceira Era, mas sabe-se que ele já existia desde a criação de Arda, que é o nome do nosso mundo na história. Inicialmente chamado de Olorin, ele era um Ainur da classe dos Maiar e era tido como um dos mais sábios de toda a sua classe. Servia a Manwë, o rei dos Ainur e o senhor dos ventos, dos ares e das aves. Ele também servia a dois outros Valar, Irmo e Niena, sendo que Niena era a senhora da piedade e da misericórdia, e ele aprendeu muito com ela. Em determinado momento, durante o início da Terceira Era, Manwë propôs a Olorin que ele fosse à Terra-média para auxiliar os povos contra Sauron e vigiar um possível retorno do Senhor de Mordor. No primeiro momento ele se sentiu inseguro, pois não se achava forte o suficiente para se opor a Sauron. Mas como Manwë insistiu na ideia, ele acabou cedendo e aceitou. Então ele se juntou aos outros 4 Stari, que são como se fosse uma subdivisão dos Maiar, que são conhecidos como os Magos fora do continente de Aman. E o grupo, composto por Olorin, agora chamado de Gandalf o Cinzento, Saruman o Branco, Radagast o Castanho e os 2 magos azuis Alatar e Palando, velejaram rumo ao leste até a Terra-média com a missão de serem os guias e os conselheiros dos filhos de Ilúvatar contra as forças de Sauron, que embora tivesse sido derrotado há pouco tempo atrás pela Última Aliança, seu retorno ainda era uma possibilidade. Ao chegar na Terra-média, os Stari assumiram a forma de magos humanoides bem velhos, com longas barbas e vestimentas igualmente longas, e também seus chapéus pontudos, o que não pode faltar a um bom mago. Eles escolheram se apresentar com esse tipo de aparência, pois acharam que dessa forma seria mais provável de os povos aceitarem e ouvirem seus conselhos. Na sua chegada, Gandalf recebeu Narya, o Anel do Fogo, um dos 3 anéis que Sauron não tinha conseguido recuperar e viveu por vários anos junto aos Elfos, mais tarde se revelando para eles como um dos Stari, e eles então passaram a chamá-lo de Mithrandir. Ele aproveitou esse tempo inicial que ele passou com os Elfos para pesquisar mais sobre os poderes de Sauron e seu paradeiro, até que ele soube de um grande poder residindo no norte em Dol Guldur, e começou a suspeitar que fosse Sauron recuperando suas forças novamente. Então ele resolveu ir até o local e investigar, mas Sauron, ainda muito fraco, fugiu de sua presença. Mas logo depois que o Gandalf foi embora, o espírito do Sauron voltou para o mesmo lugar e continuou a se desenvolver e crescer exércitos na busca pelo seu anel. Por causa disso, Gandalf foi forçado a voltar lá para investigar novamente, e nessa ida ele enfim descobriu que o poder conhecido como o Necromante de Dol Guldur era mesmo Sauron, o Senhor Negro de Mordor, retornando. No momento da segunda ida do Gandalf até lá, ele encontra o anão Thrain II, preso nas catacumbas de Dol Guldur. E nesse encontro, o anão, já bem debilitado depois de muito tempo sendo torturado, entrega um mapa e uma chave a Gandalf, pouco antes de morrer. Os objetos levavam até o reino de Erebor e deveriam ser entregues ao filho dele, Thorin Escudo de Carvalho. O reino de Erebor, contido na Montanha Solitária, ficava localizado em um lugar de extrema importância estratégica. Se Sauron resolvesse lançar um ataque a Rivendell, ninguém poderia o socorrer, já que os aliados mais perto eram os Anões das Colinas de Ferro, que ainda assim ficavam mais distantes que o reino de Erebor. E ainda havia também o dragão Smaug residindo por lá, e se Sauron conseguisse manipular o dragão, a combinação de poderes dos dois seria devastadora. Dali em diante, Gandalf passou a procurar por Thorin até que o encontrou em Bree e o convenceu a formar uma comitiva para ir até a Montanha Solitária e tentar retomá-la das garras do dragão. Gandalf então disse que o hobbit Bilbo Bolseiro deveria ir com os anões, mas um dos anões o contestou, perguntando por que justamente um hobbit deveria os acompanhar, já que eram criaturas tão pequenas e frágeis. E Gandalf, como não gostava de se explicar, apenas disse que ele tinha boas razões para mandar o Bilbo com eles, como se ele meio que já soubesse o que ia acontecer na viagem. Daí, os 13 anões, Bilbo e Gandalf, partiram em direção ao reino de Erebor. Mas no meio da expedição, Gandalf foi convocado pelo Conselho Branco para irem até Dol Guldur, confrontar Sauron, e ele deixou os anões e foi até lá. O grupo formado por Saruman, Galadriel, Elrond e Gandalf adentrou a fortaleza e atacou o espírito de Sauron. Como o Senhor das Trevas ainda não havia recuperado totalmente o seu poder, ele foi derrotado pelo Conselho e recuou para Mordor, onde ele assumiu a forma do Grande Olho no topo da Torre de Barad-dûr. Enquanto os anões ficaram sozinhos, eles passaram por muitas aventuras. Inclusive, em determinado momento nos túneis das Montanhas Sombrias,
Bilbo se perdeu do resto do grupo, e enquanto tentava os encontrar, ele avistou uma coisinha dourada brilhando no chão. Ele abaixou para pegar o objeto e viu que era só um anel, mas ele sentiu alguma coisa, algo que ele nunca tinha sentido antes, e achou que seria bom por algum motivo guardar o anel. Daí a comitiva seguiu viagem e conseguiu chegar até Erebor. E depois de um desenrolar de acontecimentos que não vem ao caso agora, o dragão foi morto e a montanha reconquistada. Gandalf conseguiu se juntar aos anões pouco antes do estopim da guerra que estava para começar, a Batalha dos 5 Exércitos. No final de tudo, mesmo com a morte de Thorin no final da batalha, os objetivos de Gandalf foram atingidos, Smaug foi morto e a montanha estava de volta nas mãos dos anões. E agora, os povos livres da Terra-média teriam um pouco mais de esperança na guerra que iminentemente estava a caminho e definiria o destino do mundo. Nos anos seguintes, ele passou a maior parte do tempo vivendo com Bilbo e seu sobrinho Frodo no Condado, pesquisando sobre o crescente poder de Sauron e o misterioso anel que Bilbo achou em sua aventura anos antes. Mas no momento em que Gandalf toma conhecimento de que o anel que ficou para Frodo é realmente um anel de Sauron, começa a corrida contra o tempo para destruí-lo, e o Hobbit fica encarregado de tal missão. Então Gandalf envia Frodo e Sam para a província de Bree, onde ele os encontraria mais tarde, para de lá seguirem para Rivendell. No caminho, os Hobbits se encontram com seus amigos Merry e Pippin, que também se juntaram à aventura. Chegando em Bree, eles conhecem Aragorn, que logo depois finaliza o que Gandalf havia pedido e escolta os Hobbits para a cidade élfica de Rivendell. Chegando lá, eles se encontram com os líderes de todas as principais raças do mundo para discutirem o que deveria ser feito com o anel. No fim da reunião, ficou resolvido que o anel deveria ser destruído, e foi formada a Sociedade do Anel, composta por homens, elfos, anões e os 4 hobbits com a missão praticamente impossível de levar o anel até Mordor e jogá-lo no fogo que o forjou, o fogo da Montanha da Perdição. Juntos eles carregariam o destino do mundo livre em suas costas. Em determinado momento da jornada, o grupo se viu obrigado a passar por Khazad-dûm, um antigo reino dos anões que havia sido tomado por orcs, e além dessas criaturas havia algo que Gandalf muito temia. Eles seguem viagem por dentro da montanha até que em determinado momento o maior medo de Gandalf se consolida. O Balrog, que residia nas profundezas da montanha, havia despertado. Chegando no ápice da viagem por dentro da montanha, encurralados numa ponte, Gandalf decide ficar e lutar com o demônio para que o resto do grupo pudesse prosseguir. Daí o mago travou uma grande batalha com o Balrog, mas no final ambos acabaram mortos. Mas a Sociedade do Anel conseguiu seguir sua viagem. Cerca de 20 dias depois do seu sacrifício em Moria, ele é enviado de volta à Terra-média, agora como Gandalf o Branco, para que pudesse completar sua missão de derrotar Sauron. E então, depois de muitas batalhas e muitos sacrifícios por parte da Sociedade do Anel e dos povos livres da Terra-média de uma forma geral, as forças de Sauron foram derrotadas na Batalha de Minas Tirith, mas por ora ainda não havia acabado. Gandalf então juntou os poucos soldados do reino de Gondor que ainda restavam depois da grande batalha e foram até o Portão Negro de Mordor, para tentar ganhar tempo para o Frodo destruir o anel, mesmo sem saber se ele ainda realmente estava vivo. O restante dos exércitos de Sauron, em determinado momento, começam a sair do portão e estavam em um número muito maior que os heróis. Mas quando a última batalha estava prestes a começar, a Montanha da Perdição de repente entrou em erupção, a Torre de Barad-dûr entrou em colapso e as terras de Mordor começaram a ruir. Era sinal de que os pequenos hobbits realmente tinham conseguido e Sauron finalmente havia sido derrotado. Depois da vitória, a missão de Gandalf havia sido cumprida. Em determinado momento, depois da coroação de Aragorn como novo rei de Gondor, Gandalf decidiu que era hora de partir, e então ele se juntou a Elrond, Galadriel, Celeborn, Frodo, Bilbo e possivelmente seu cavalo Shadowfax e partiu para as Terras Imortais, e nunca mais foi visto na Terra-média novamente. O grande Gandalf definiu muitos padrões para magos nas histórias de fantasia e influenciou muitos outros personagens depois dele. É interessante notar também algumas influências que o autor teve quando criou esse personagem. Você pode até achar que o Gandalf tem uma grande semelhança com Jesus, devido ao fato dele ter se sacrificado em Moria e ter de alguma forma se ressuscitado depois de alguns dias, bem como a personalidade dele, né? Aquela tendência a ser bondoso e ajudar os outros, e você até tem razão nisso. Mas a maior influência que Tolkien teve quando criou Gandalf foi Odin, o pai de todos. Na mitologia nórdica, por muitas vezes, Odin se disfarçava de andarilho, onde colocava seu chapéu cinzento para esconder seu olho faltando, usava um manto cinza e andava apoiado em sua lança.
assim como Gandalf com seu chapéu e roupa cinza e seu cajado. Existe também a semelhança de ambos serem associados com sabedoria e com as águias e aves de uma forma geral. Odin cavalgava em seu cavalo de 8 patas chamado Sleipnir e viajava rapidamente entre o mundo dos mortais e o mundo sobrenatural, recolhendo os corpos dos guerreiros caídos em batalha e levando-os para Valhalla. Assim como Gandalf possuía Shadowfax, o Senhor dos Cavalos, e nele viajava pela Terra-média auxiliando os povos contra Sauron. Então galera, esse foi um pouco da história, das raízes e da influência do Gandalf, esse personagem que é tão importante não só na fantasia, mas no mundo da cultura pop de uma forma geral. Se você gostou desse vídeo, por favor dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nada dos próximos vídeos, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.